Imagine que você está no deserto, sabe? Não numa praia bonita, não num parque tranquilo, mas no deserto de verdade. E aí você está sentindo aquele calor, sabe, que racha a sua pele, aquela poeira que acaba secando a sua garganta, o silêncio que está pesado demais. Agora imagine que nesse lugar, nessa exata condição, sabe, alguém olha para o céu e diz assim: a tua graça vale mais do que a minha própria vida. Isso não é fraqueza, irmão. Isso também não é resignação. Na verdade, isso é a declaração mais ousada, sabe, que um ser humano ele pode fazer. E foi exatamente essa declaração que Davi ele fez no Salmo de número 63. No meio de uma fuga, sabe? No meio da seca, no meio do momento aqui que tudo estava prestes a desmoronar. Davi escolheu adorar, irmão. E hoje você vai entender porque essa escolha ela muda tudo, sabe? Independente da situação que você esteja vivendo. Mas ela muda tudo, absolutamente tudo na minha vida e na sua. O Salmo 63, irmão, tem um contexto que muita gente ignora, sabe? E esse contexto ele é fundamental para entender o peso das palavras que nós estamos prestes a estudar. A Bíblia nos diz, irmãos, logo na abertura desse salmo, que Davi ele estava no deserto de Judá, sabe? Alguns pesquisadores e estudiosos da palavra de Deus vão dizer que exatamente o momento em que Davi ele estava vivendo aqui provavelmente se refere ao período, sabe, que Davi ele fugia do seu próprio filho Absalão, que havia tomado o trono de Jerusalém e havia dado aquele golpe de estado. Pense nisso aqui, irmão. Não era um inimigo qualquer, na verdade, o inimigo aqui de Davi era o seu próprio filho. A traição mais profunda, sabe, que um pai ele pode sentir. E ainda assim, no versículo 1, ele começa dizendo assim: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Davi, ele, em meio a tantas situações desoladoras, sabe? A atitude de Davi aqui é buscar a Deus e não reclamar, não desistir, mas buscar a Deus. Mas é o versículo 3 aqui, irmão, que nos para completamente, sabe? Porque ali Davi diz assim: a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Veja, irmão, a gente precisa ler esse versículo aqui, precisa parar, sabe, por um momento e refletir nele, porque a vida, para qualquer ser humano, é o bem mais precioso, sabe, que existe. Afinal de contas, a gente não tem outra vida, a gente só tem essa vida. Nós fazemos tudo para preservar a nossa vida, sabe? A gente toma remédio, a gente usa cinto de segurança para evitar um mal em caso de algum acidente, a gente evita o perigo a todo custo, pelo menos a maioria das pessoas. A vida é um padrão de comparação máximo, sabe? E Davi, ele olha para a vida e diz assim: a graça de Deus é muito melhor do que isso, é superior a isso, tem mais valor do que isso. Isso não é metáfora, irmão. Na verdade, aqui entenda uma coisa, isso aqui é uma convicção, sabe, forjada no fogo da experiência real com Deus. Ele tem realmente um know-how aqui para comparar, sabe, com Deus ou com a graça de Deus. A palavra hebraica aqui para graça, o significado dela não tem uma tradução perfeita, sabe, em português, mas graça aqui, o hesed aqui é o amor leal, sabe, é a misericórdia, é inabalável, é a fidelidade, sabe, que não quebra mesmo quando tudo ao seu redor já quebrou. É o tipo de amor, irmão, que Deus ele descreve lá em Isaías capítulo de número 54, se nós formos observar 54 e verso de número 10, ele vai dizer assim: porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor que se compadece de ti. Aqui nós vemos exatamente a graça, o reset de Deus, sabe? A graça de Deus que permanece. E foi isso que Davi estava declarando ali em meio ao deserto, irmão, em meio à tribulação. Senhor, eu posso perder o trono, eu posso perder a saúde, eu posso perder a minha família, mas enquanto a tua graça estiver comigo, eu tenho o suficiente. Era isso que Davi estava declarando aqui, irmãos, nesse salmo. Agora, pense, irmão, na sua vida por um segundo, sabe? Quantas vezes você mediu o valor de um dia, sabe? Pelo que aconteceu neste dia?
né? Talvez pelas coisas que saíram fora do seu controle. Se as coisas às vezes foram bem, o seu dia foi muito bem, mas se as coisas deram errado, o seu dia foi perdido. Nós vivemos, irmãos, escravos, sabe, das circunstâncias. A gente usa elas como se fosse um termômetro de nossa fé e da nossa alegria, mas Davi, ele nos mostra, irmão, outra métrica. Ele mostra aqui uma métrica que não depende de forma alguma daquilo que acontece de fora. Depende, na verdade, de quem está dentro, sabe? Observe, por exemplo, que o apóstolo Paulo, ele entendeu isso de maneira muito clara, profundamente, quando ele escreveu a sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo de número 11, e ele diz assim: eu aprendi a estar contente em qualquer situação que eu me encontre. Eu aprendi, sabe? Veja, ele não nasceu sabendo, ele aprendeu. Ele realmente entendeu, assim como Davi aprendeu lá no deserto. Paulo, ele aprendeu na prisão. Entenda, e nós podemos, irmãos, nós podemos aprender, sabe, em nossas próprias secas particulares, em nossos próprios desertos particulares, mas ainda há algo muito mais poderoso nesse versículo aqui, 3 do Salmo 63, que eu preciso dizer, irmão. Davi, ele não apenas reconhece, sabe, que a graça é melhor do que a vida. Ele responde, na verdade, aqui a essa verdade com louvor, sabe, com adoração, porque ele diz assim: os meus lábios te louvarão. E isso é crucial, irmão, porque adoração no deserto não é natural. É uma escolha, sabe? Quando tudo grita que Deus, ele está longe, quando o silêncio, ele parece aqui, irmão, abandono, sabe? Quando a dor, ela parece maior do que a promessa. Entenda isso, irmão. Adorar é um ato de guerra espiritual, é uma escolha mesmo, sabe? É declarar ao inimigo das nossas almas, as circunstâncias e até os nossos próprios sentimentos, sabe? Eu sei quem Deus é. Eu sei a quem eu tenho servido. E o que eu vejo agora não muda isso, sabe? Em Atos capítulo 16, Paulo e Silas, eles estavam na prisão com os pés presos no tronco, as costas marcadas pelo açoite. E à meia-noite eles estavam cantando hinos, irmãos. E a Bíblia nos diz que os outros presos ouviam, sabe, aquele louvor. O louvor no sofrimento, irmão, tem um testemunho. O louvor no sofrimento, ele tem um impacto. Ele tem um poder de romper com correntes. E aqui está, irmão, exatamente a aplicação prática, sabe, dessa palavra para a minha vida e para a tua vida hoje. Você pode até estar no seu próprio deserto agora, sabe? E frequentemente nós passamos por desertos. Você pode estar talvez num deserto financeiro, você pode estar num deserto relacional, você pode estar num deserto emocional, você pode estar num deserto espiritual, em que a palavra, sabe, parece seca, a oração parece vazia, e a tentação é justamente esperar passar o deserto para então adorar. Esperar, sabe, a graça aparecer para reconhecê-la na sua vida. Mas o Salmo de número 63, irmãos, através dessa experiência de Davi aqui, nos ensina o contrário. É no deserto, sabe, que você declara graça. É na seca que você busca com sede. É na escuridão que você levanta as suas mãos, sabe, porque a graça de Deus, irmão, não depende do seu deserto ter acabado. Ela é real. Enquanto o deserto, ele ainda dura, a graça continua real, mesmo em meio ao deserto. Em Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23, o texto sagrado nos diz: as misericórdias do Senhor não têm fim, as suas compaixões não se esgotam, elas se renovam a cada manhã. Jeremias diz: grande é a tua fidelidade cada manhã. Irmão, sabe o que é que significa na prática, irmão, que amanhã cedo, sabe, antes mesmo de você ver qualquer resultado, antes mesmo de algo se concretizar positivo ou negativo no teu dia, antes mesmo de qualquer problema ser resolvido, a graça de Deus já vai estar lá, renovada, completa, esperando por você, irmão. Então, diante disso, a pergunta que fica aqui não é se Deus, ele é fiel, porque Deus é fiel. A Bíblia já respondeu isso milhares de vezes. A pergunta aqui é: você vai confiar realmente nessa fidelidade?
Mesmo antes de ver essa fidelidade concreta na sua vida? Será que você está disposto hoje a louvá-lo antes da resposta? Assim como Davi, ele declarou que a graça dele vale mais do que tudo. A tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Será que você vai louvá-lo mesmo quando a vida está doendo ainda? Essa é a fé, irmão, que move montanhas. Essa é a adoração que rompe correntes. E essa pode ser exatamente a sua declaração hoje, sabe? Senhor, a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Louvado seja o nome de Jesus. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, curta, comente, compartilhe. Já nos siga para mais vídeos como esse. E aqui na tela você pode nos apoiar, se assim desejar. Que Deus te abençoe e eu já te espero no próximo vídeo.